Olá pessoal, aqui é o professor Roberto Oliveira e vamos para a nossa primeira aula de cinemática. Bom, para iniciarmos, vamos ver o conceito de ponto material e corpo extenso. Então, vou colocar aqui, ó, ponto material, anota aí, ponto material e corpo extenso. Corpo extenso, beleza. E aí, o que é ponto material e também o que é corpo extenso? Bom, para isso, eu trouxe Jack. Olha aqui, ó. Jack, ele vai atravessar essa ponte aqui, ó, gente. Isso aqui é uma ponte, viu? Aí aqui, ó, vou colocar de comprimento de 600 metros. 600 metros, certo? Atravessa, Jack, a ponte. Então, Jack atravessa a ponte. E olha só, gente. Ele leva 1 segundo para atravessar 1 metro da ponte. Se a ponte tem 600 metros, então o percurso todo durou quanto tempo? 600 segundos. Deixa eu pegar aqui uma canetinha e anotar aqui, ó. O tempo de Jack é de 600 segundos. Perceba que eu não quis saber a dimensão, a extensão, o tamanho de Jack. Não, pouco importa. O que importou aqui foi o seu deslocamento e o seu tempo, né? Então, toda vez quando a gente desconsidera a massa, a extensão do corpo, nós dizemos que esse corpo, né, ele é um ponto material, certo? Então, ponto material é toda vez quando a gente despreza a massa, a extensão de um corpo, certo? Ela é desprezível para efeito de cálculo, tá bom? Agora, veja só. Lá vem um trem. Um trem de 300 metros de comprimento. Ele tem 300 metros de comprimento. E ele vai atravessar a ponte. Sai daí, Jack, senão você vai ser atropelado. Agora sim, vamos lá. Então o trem atravessa a ponte com a mesma velocidade de Jack. Só que tem um porém. Veja só. Para a gente considerar que esse trem atravessou a ponte, é necessário que ele saia por completo, não é isso? Então, ó, ele foi de um canto ao outro. Ó. Vamos colocar aqui, ó, desse ponto aqui, do ponto A ao ponto B da ponte. Mas o seu corpo ainda está sobre a ponte. Então, é necessário ele andar um pouco mais, não é isso? Percorrer um pouco mais. Então, ele caminhou aqui, ó, os 600 e agora vai ter que percorrer mais 300 metros, que é justamente o comprimento do trem, né? Que é o seu comprimento. Beleza. Então, vai lá. Aê! Então, ó, perceba, o trem, ele atravessou a ponte de 600 metros, mais o seu comprimento, ó, 300, com um total de quantos metros? 900 metros, não é isso? Então, aqui eu tenho 600, que ele percorreu, mais 300, que é do seu corpo. Se ele foi na mesma velocidade de Jack, ou seja, ele gastou 1 segundo para percorrer 1 metro, né? O que é que eu posso afirmar aqui? Quanto tempo ele durou para atravessar essa ponte? 900 segundos. Então, o trem, gente, ele levou o tempo do trem 900 segundos. Agora, perceba, gente, nós levamos em consideração a extensão do trem. Toda vez quando a gente leva em consideração a massa, a extensão de um corpo, nós dizemos que esse corpo é um corpo extenso. Então é isso, gente. Toda vez quando a gente considerar a extensão do corpo, a gente diz que ele é um corpo extenso. Agora, uma observação que eu faço aqui, muito importante. Deixa eu colocar aqui o nome, corpo extenso. Corpo extenso. Uma observação que eu faço é o seguinte. Muita gente pensa que ponto material é algo pequeno e corpo extenso é algo muito grande. Não, isso é relativo. Por exemplo, o planeta Terra, ele é gigante, não é? Mas se a gente analisar o movimento do planeta Terra em comparação ao Sol, né? Nós dizemos que o planeta Terra é um ponto material, porque a gente vai estudar apenas o seu deslocamento, desconsiderando a sua massa, a sua extensão.
Agora vamos para mais conceitos de cinemática. Olha só, gente, agora vamos para o conceito de repouso e de movimento. Os conceitos de repouso e de movimento são conceitos relativos. Em física, nunca repouso, nunca movimento são conceitos absolutos. Não são conceitos absolutos, são conceitos relativos. Por quê? Porque depende de um referencial. Como assim? Por exemplo, aqui, ó, eu tenho um casal aqui esperando o ônibus, no ponto de ônibus, né, claro. Beleza, um casal, isso. E aqui, ó, gente, vai passar o ônibus. Passa o ônibus. Então, o ônibus veio, passou direto, meu amigo. Aí, veja só, então o que acontece? O ônibus, ele está em movimento em relação ao referencial casal. Por quê? Porque a sua distância foi alterada com o passar do tempo, então ele está em movimento. Mas o ônibus está em repouso, e sempre esteve em repouso, em relação aos passageiros. Então, o ônibus ele estava em repouso em relação ao referencial passageiros, certo? Por quê? Porque a distância dele não foi alterada com o passar do tempo. Beleza? Entenderam? O conceito de repouso e de movimento depende do referencial adotado. Agora vamos para mais conceitos. Agora vamos para o conceito de trajetória. Perceba aí que tem um avião viajando horizontalmente, né? E aí, ó, gente, o piloto sempre vai ver a bola caindo verticalmente, ó, de forma retilínea, né? Então, a trajetória de queda da bola em relação ao piloto é retilínea. Mas para você não, ó. Você vai ver aí, ó, você na sua casa, que a bola está tendo uma trajetória como um arco de parábola aqui, ó. Então, eu posso definir que a trajetória, né, ela depende do referencial. Você vai ver um arco de parábola, ó. A trajetória é um conjunto de posições que um corpo ocupa no decorrer do tempo. Agora vamos para mais um conceito. Agora vamos subdividir a trajetória em partes iguais. E aqui, ó, gente, eu tenho o seguinte, eu tenho a origem dos espaços, ó, que é o zero. Deixa eu colocar aqui, marcar aqui para vocês perceberem. Aqui é a origem dos espaços. Então, à esquerda dele eu tenho os valores negativos. À direita eu tenho os valores positivos. Isso aqui é um marco quilométrico. Aqui é o S menos 3, ó, metros. Aqui é o S mais 3. Então, vou colocar dois objetos lá. Coloquei dois carros, certo? Um no quilômetro, menos 3 metros, que está à esquerda do zero. E o outro no quilômetro, mais 3 metros, que está à direita do zero. Então, eu posso dizer que o espaço é a medida algébrica que vai da origem até o corpo que está sendo estudado. Então, gente, agora vamos para o conceito de velocidade. Velocidade média, né? Velocidade média. Velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. ΔS é a variação do espaço e ΔT é a variação do tempo. É tempo final menos tempo inicial, né? Então, vamos lá. Então, ΔS é o quê? Espaço final menos espaço inicial sobre tempo final menos tempo inicial. Certo? Beleza. Essa aqui é a determinação da velocidade média. Nós também temos a aceleração média, né? A aceleração média, ó, é o quê? Nada mais é do que a rapidez, né, com que varia a velocidade. Então, a aceleração média, vou colocar aqui a aceleração média, anotem aí, viu, gente? É igual a, vou colocar aqui, ó, alfa m é igual a ΔV sobre ΔT, variação da velocidade sobre a variação do tempo. Então, eu tenho alfa m é igual a V final menos V inicial sobre T final menos T inicial. Ó.
Beleza, então essa daqui é a definição, ó, a equação que você encontra a aceleração média, né? E a aceleração nada mais é do que a rapidez com que varia a velocidade, não é? Então vamos lá. Vamos agora conhecer as unidades, né, que a gente trabalha no Sistema Internacional de Medida, né? Então, vamos colocar aqui, ó, unidade. Unidades, né? Nós temos o quê? Nós temos o tempo. Deixa eu colocar aqui, ó, unidades no Sistema Internacional de Medidas. Certo? Beleza. Eu tenho o tempo, ó, que é representado por esse Tzinho, ó, e ele é dado em segundos. Eu tenho o espaço, que ele é representado por esse S aqui maiúsculo, para diferenciar dos segundos, né? E aí, ele é dado em metros. Eu tenho a velocidade. A velocidade ela é dada em metros por segundo, certo? É representado por um V. É metros por segundo. E eu tenho a aceleração. A aceleração é representada por um alfa aqui, ó. A unidade é metros por segundo ao quadrado. Então, vamos lá. Agora, pessoal, você vai conhecer como se faz para transformar em metros por segundo em quilômetros por hora e quilômetros por hora por metros por segundo, certo? A conversão. Eu sei o seguinte, que 1 quilômetro equivale a 1000 metros. 1000 metros, certo? Beleza. E 1 hora equivale a 3600 segundos, certo? Vou colocar assim, ó. Beleza. Dá para simplificar aqui? Dá, ó. 1000 dividido por 1000 dá 1 metro sobre 3600 segundos dividido por 1000 dá 3,6 segundos. Então, olha só, gente. Para transformar metros por segundo em quilômetros por hora, é só você multiplicar por 3,6. E para transformar quilômetros por hora em metros por segundo, é só dividir por 3,6. Vamos elaborar aqui um exemplo. Por exemplo, aqui, ó. Eu tenho aqui, ó. Eu quero converter 72 quilômetros por hora em metros por segundo. Só para exemplificar. Então, quilômetro por hora está aqui, ó. Para transformar em metros por segundo, ó, eu venho aqui, ó, nesse caminho, ó. Eu vou dividir por 3,6. Então, eu tenho aqui, ó, 72 dividido por 3,6, que vai dar o quê, gente? Vai dar 20. 20 metros por segundo. Bastante simples, não é? Conversão. E agora é hora de resolver uma questão que caiu no Enem. Aqui foi prova azul, questão 72 de 2012. Então vamos lá. Uma empresa de transportes precisa efetuar a entrega de uma encomenda o mais breve possível. Para tanto, a equipe de logística analisa o trajeto desde a empresa até o local da entrega. Ela verifica que o trajeto apresenta dois trechos de distâncias diferentes e velocidade máximas permitidas diferentes. No primeiro trecho, a velocidade máxima permitida é de 80 km por hora e a distância a ser percorrida é de 80 km. Aí, ó, no segundo trecho, cujo comprimento vale 60 km, a velocidade máxima permitida é de 120 km por hora. Supondo que as condições de trânsito sejam favoráveis para que o veículo da empresa ande continuamente na velocidade máxima permitida, qual será o tempo necessário em horas para a realização da entrega? Então, essa questão é bastante simples, ó, gente. E nem a gente não pode estar perdendo tempo, né? No primeiro trecho, ó, vou colocar aqui, tempo 1. Tempo 1. Ele tinha a distância de 80 km, né? Há uma velocidade máxima permitida de 80 km por hora. Ou seja, a cada 80 km,
ele pode percorrer no tempo de 1 hora. E justamente esse trecho é de 80 km. Ou seja, no primeiro trecho ele percorre em 1 hora, tá bom? Beleza. Se é 80 km a cada 1 hora e eu tenho justamente 80 km, então 1 hora de duração. Já no trecho seguinte, né? No segundo trecho, cujo comprimento vale 60 km, né? Eu tenho 60 km de distância, né? 60 km de distância. A velocidade máxima permitida é de 120 km por hora. Ou seja, eu posso percorrer, né? Ele pode percorrer 120 km em apenas 1 hora. E se ele percorrer a metade disso? Então eu vou ter o quê? Gasto o quê? Meia hora, né? 0,5 de hora. Certo? Beleza. Então agora é só somar, ó, gente. Só somar isso aqui. E aí eu sei, ó, o tempo necessário, né? Em horas para a realização da entrega. Então é 1 hora mais 0,5 de hora, né? Então o tempo total é igual a 1,5 horas. Alternativa C. Bastante simples. Um forte abraço e até a próxima aula. Tchau, pessoal!